amigos, então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos trazer hoje pode se considerar uma estreante também na Bolsa, que abriu seu capital no final do ano de 2020, fez seu IPO no final do ano de 2020, é uma empresa relativamente jovem, é uma empresa fundada no ano de 2014, então é uma das novatas aí que nós temos dentro da nossa economia que opera na área de petróleo, óleo e gás. E essa empresa foi indicada aqui por mais um inscrito nosso aqui do canal, que eu agradeço muito ao Adnan Yaya. Adnan, valeu, muito obrigado aí pela sugestão, prazer poder lhe atender. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negrafy, e além da sua sugestão também, aproveita, já faz sua inscrição, dá o like, ative a sinetinha das notificações para estar sempre recebendo as informações que nós vamos disponibilizando aqui para vocês. E a ideia do canal de repassar todas essas informações é que justamente na hora de fazer investimento ali, o mínimo que a gente tem que saber, conhecer um pouquinho a respeito da empresa, o que ela faz, de onde ela veio, para onde ela vai, mas principalmente saber como que está financeiramente, em termos de endividamento, em termos de rentabilidade, será que vale a pena investir ou não vale a pena investir? Então, tudo isso aí nós temos que tomar essas decisões com base no conhecimento. Então, nós temos que ter pelo menos uma base aí para poder fazer os nossos investimentos. Já que ganhar dinheiro é muito difícil, então nós temos que ter muito cuidado na hora de fazer os nossos investimentos também. E atendendo então a solicitação lá do Adnan, nós vamos falar da 3R Petroleum Óleo e Gás SA. 3R Petróleo. 3R, mas por que 3R? É porque, na verdade, eles têm como lema redesenvolver, revitalizar e repensar. Então, os 3Rs que norteiam o caminho da empresa, então por isso que usaram o 3R Petróleo, Óleo e Gás SA, né? E essa empresa, como eu falei para vocês, ela surgiu no ano de 2014. E ela surgiu através de dois executivos lá do Ricardo Savini e também do Daniel Soares. O Ricardo Savini, que é oriundo lá da OGX, né? Então veio lá da escola do Ike Batista, pegou lá toda uma experiência na OGX e daí na sequência ele recebeu o aporte lá do fundo Starboard para começar a operar com a 3R Petróleo, né? E aí, qual que era a ideia? A ideia era justamente pegar os campos que a Petrobras já estava num processo de desinvestimento ou de descontinuação, e aí compravam esses campos e continuavam todo um processo de exploração, que naturalmente daí exigiria menos investimentos, menos recursos, mas ainda tinha petróleo para explorar desses campos. Então começaram primeiro com campos terrestres, e depois daí já foram nos campos mais próximos à costa, e agora já tem ideia também de ir para águas profundas, né? Então daí no ano de 2014 começa, e aí vão comprando já alguns campos desativados ou descontinuados pela Petrobras, e aí começa toda a operação da empresa. Hoje ela já tem praticamente 7 campos, o Macau, Rio Ventura, Fazenda Belém, Pescada, Recôncavo, Peroá e Ponta do Mel, né? E aí, então, com esses campos, hoje ela já está começando a explorar petróleo, já está começando a se desenvolver. Inclusive, já está para fazer aqui mais um lançamento de ações aí para capitalizar ainda mais a empresa, para poder escorar todo esse crescimento pretendido pela empresa. Tanto que no ano de 2020 ela fez o IPO e agora já para o ano de 2020 está preparando aí mais um lançamento de ações para ampliar. E o comando dela continua ali com esse fundo, com o Starboard, que ele controla 2 fundos de investimento que são, na verdade, os grandes acionistas da 3R Petróleo. Mas para que a gente possa conhecer um pouquinho como que está a sua situação econômica e financeira, trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro semestre do ano de 2021, já que até a gravação desse vídeo não havia saído ainda a divulgação do balanço do terceiro trimestre. Então vamos com as informações mais recentes da companhia, que é do primeiro semestre do ano de 2021. Vamos aos números. Bem, aqui estamos com as demonstrações contábeis, então, da 3R Petroleum, Óleo e Gás SA, e trouxe para vocês que 2018, 2019 e 2020, e o primeiro semestre de 2021, que, como eu já falei anteriormente, ainda não havia saído o balanço do terceiro trimestre do ano de 2021, então essas aqui são as informações mais recentes da companhia. No ano de 2018, a empresa tinha um ativo total de 425 milhões de reais. Desses 425 milhões de reais, 322 estão aqui no chamado ativo não circulante, que é o capital fixo da empresa,
com realizável a longo prazo, valores que ela tem para receber num prazo mais longo, o imobilizado, que aqui vai ser o peso maior da companhia, já que todas o seu maquinário, todos os campos de petróleo, enfim, tudo isso aqui consta como imobilizado da companhia, né? Então são os bens necessários para ela poder desenvolver a sua atividade. E aí nós temos o capital de giro, que são os recursos que vão fazer com que essa estrutura aqui possa produzir e possa gerar receitas e, consequentemente, lucros. Então, temos aqui no capital de giro 103 milhões, o que representava 24,3% de tudo que a empresa tinha. Ela estava, no ano de 2018, com 82 milhões de reais em dinheiro, em caixa, banco, aplicação, e 7 milhões aqui em contas a receber. Já indo para o ano de 2019... até ocorre aqui uma pequena diminuição nos bens e direitos da empresa, fechando em 396 milhões. E o capital de giro também apresenta um pequeno recuo, fechando em 96 milhões 970 mil, com 24,5% de representatividade. Então você veja que existe aqui uma queda no valor nominal, né, e aqui existe uma pequena elevação na análise vertical. É sinal de que a queda no capital de giro ela foi menor do que a queda do ativo, razão pela qual ela ficou até com peso um pouquinho maior. Diminuiu o volume de dinheiro em caixa, apenas 63 milhões, 3 milhões aqui de contas a receber. Já para o ano de 2020, aí sim, aí é o ano que ocorre o IPO da empresa. E aí, com a entrada de recursos, o ativo total foi para 2 bilhões 109 milhões de reais. E aí, nesse ativo total, aumenta aqui o intangível da empresa, aumenta um pouco mais aqui as imobilizações e aumenta significativamente também o capital de giro, indo para 771 milhões de reais. Então, agora ela tem um capital de giro de 771 milhões para explorar toda a sua estrutura que está aqui embaixo. E esse capital de giro passou a representar 36,6% de tudo que a empresa possui. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, 705 milhões de reais. O contas a receber já começa a aparecer aqui com 44 milhões de reais. Indo para o primeiro semestre de 2021, aumenta ainda mais o seu tamanho, 3 bilhões e 23, só que aqui não é decorrência da IPO, aqui daí a gente já vai ver no passivo da onde que vieram os recursos para esse crescimento aqui. E o capital de giro pula para 1 bilhão 526 milhões, com 1 bilhão 389 milhões em dinheiro. Então a empresa fecha 30 de junho com 1 bilhão e 300 milhões em dinheiro e passa a ter 95 milhões para receber. E o capital de giro agora é praticamente metade de todo o patrimônio da empresa. Indo para o endividamento. Ela começa 2018 com uma dívida de 169 milhões de reais, a dívida aqui concentrada no longo prazo, representando 39,9% de tudo que a empresa possuía. Tá? Indo para o ano de 2019, a dívida recua um pouco, 159 milhões de reais, com 40% de representatividade, quer dizer, o peso da dívida em relação a todo o patrimônio é de 40%. E a dívida naturalmente concentrada no longo prazo. Já no ano do IPO, olha aqui, ó, o PL sai de 236 milhões para 1 bilhão e 77 milhões. E além do aumento do capital da empresa, da entrada desses recursos, a empresa também busca financiamentos de longo prazo, 917 milhões aqui, ó. Então pula de 123 para 917, fazendo com que a dívida total fechasse 1 bilhão e 31 milhões, com 48,9% de representatividade. E aí já no ano de 2021, está aqui então o endividamento fecha com 1 bilhão 124 milhões, com 37,2% de representatividade, a dívida concentrada no longo prazo. Então o que isso aqui nos mostra? Que esse aumento do caixa da empresa aqui, ele acaba ocorrendo mais em função de financiamentos, né? E naturalmente, claro, do IPO. Mas a entrada do recurso maior mesmo acaba sendo no ano de 2021. E aí o que acontece? Esse recurso que entra em maior escala no ano de 2021 vem parar no caixa da empresa. Então a empresa está com caixa para poder continuar os seus investimentos. Agora, além dos investimentos, a empresa tem que gerar resultados. E aí a gente vai ver isso através da DRE. No ano de 2018, um faturamento de apenas 33 milhões, com prejuízo de 11 milhões de reais. No ano de 2019, continua aqui com faturamento relativo aí, 31 milhões de prejuízo. Praticamente tudo que ela faturou, ela perdeu. Né? Já para o ano de 2020, é aí que ela começa a ter um faturamento maior, 204 milhões. Porém, nesse ano, mais um prejuízo de 276 milhões. E agora, nos 6 primeiros meses do ano de 2021, ela já tem um faturamento de 285 milhões, projetando um faturamento perto de 570 milhões
para o ano de 2021. Então, o faturamento vai saltar de 200 para 570 milhões. E aí ela já fecha com um pequeno lucro aqui de 10 milhões 313 mil, tá? Esse prejuízo todo aqui, então se a gente for olhar nos números, a razão desse prejuízo, você vai observar aqui, ó, o custo 34,5%, 49,5%, 52%, 39%, quer dizer, a exploração e a venda do petróleo e óleo e gás, né, ela gera lucro. Aí você tem as despesas de funcionamento da empresa. Só que aqui nesse ano de 2019, a despesa de funcionamento da empresa já era de 97,7%, que já praticamente consumiu o faturamento. Nesse ano de 2020, a despesa foi de 270 milhões, que também já consumiu totalmente o faturamento. E agora ela passa a ter aqui uma receita operacional, que é quando a receita é maior do que a despesa operacional. Isso quer dizer venda ou reavaliação de ativos descontinuados, né? Reversão de previsão de perdas, né? Então isso tudo provoca esse resultado positivo aqui. E a despesa financeira que vinha com 33 milhões, 100% do faturamento, 12 milhões, 39% do faturamento, 129 milhões, 63% do faturamento, e agora 234 milhões, 82,2% de representatividade em relação ao faturamento. Então, por que esse lucro de 10 milhões 313? Então, a gente vai encontrar a resposta principalmente aqui, ó. Então, ela gera lucro na produção de petróleo, só que aqui daí ela dá um lucro que não é da produção de petróleo, é reversão de previsão de perdas, então razão pela qual ela fecha com lucro de 10 milhões 313 mil. Então estão aqui explicados, aqui mostrados os números da 3R Petróleo. Aproveitando que estamos aqui com os números da 3R Petróleo também, trago para vocês esse gráfico aqui que mostra o comportamento da ação desde o começo do ano, lá desde o ano de 2020, para ser mais preciso, lá em novembro, quando foi feito o IPO. No IPO, ela dá uma largada com aproximadamente R$20 o valor da sua ação e logo na sequência ela dispara e vai até R$37. Aí sofre ali uma pequena oscilação e dá mais uma disparada, e na disparada ela chega a valer R$47. E aí daí na sequência ela começa a oscilar entre quedas e elevações nas suas cotações, chegando ali a valer R$46, depois cai novamente para R$37, R$34, ameaça uma subida, cai novamente, e hoje, no dia 5 de novembro de 2021, ela estava cotada em R$35,50. Então, quer dizer, cada ação, R$35,50. Lembrando que o valor patrimonial, R$13,74. Isso quer dizer, a ação ela está com um valor muito maior, né, mais do que o dobro do que o seu valor patrimonial de apenas R$13,74. São esses os números da 3R Petróleo. Tá então conhecida mais uma empresa 3R Petróleo, Óleo e Gás S.A., né, que agora você também já passa a conhecer um pouquinho, né? E, mas eu penso em investir em ações, será que vale a pena, será que não vale a pena? Vai analisar o balanço, vai através das demonstrações contábeis, que ali você vai ter uma visão bem mais clara a respeito da empresa, até porque quando a gente vê notícias, geralmente as notícias que surgem, ou elas são muito favoráveis, ou são notícias desfavoráveis, tal, e aí naturalmente que nesse mar de informações a gente tem que tomar um caminho, a gente tem que achar qual é a verdade de todas essas histórias, e a verdade está onde? Está nos números, né? Então os números não mentem, os números eles atestam a veracidade dessas informações, até porque todos esses balanços, mas tem perigo dessas informações serem fraudadas? É muito difícil, até porque todos esses balanços das SAs de capital aberto, todos eles obrigatoriamente são auditados, e a auditoria o que ela vai fazer? Ela vai verificar se todos aqueles números são verdadeiros ou não, e aí vão dar o parecer, né? Então aí se as informações forem falsas, a auditoria vai dar no parecer lá, vai constatar as irregularidades. Então por isso que a gente pode confiar nos números que aqui se apresentam, né? E aí a gente reparte com vocês todos esses números, inclusive faz toda uma análise dessa situação para você poder ter uma ideia mais
correta e na hora de fazer o investimento, você fazer seu investimento de forma consciente. E aí, quando você faz o investimento de forma consciente, você minimiza riscos e potencializa as probabilidades de ganhos. É esse o objetivo, que você possa construir seu patrimônio com segurança, com tranquilidade, né? Com diversos caminhos que a Bolsa vai nos oferecendo aí na sequência. Dito isso, bons investimentos para vocês.